paz do Senhor, juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre está prometendo, porque estaremos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Você pediu e a editora Betel atendeu. Então fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição e esse trimestre tão maravilhoso, né, que a Juventude de Cristo pediu e a editora Betel atendeu. Já queremos começar agradecendo a nossa liderança, Bispo Primaz, Dr. Manuel Ferreira, também ao nosso Bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor Bispo Abne Ferreira e a nossa querida diretora pedagógica, Bispa Marvi Ferreira, o nosso carinho e a nossa gratidão. E fique ligado porque vamos começar a lição número 1, gente, haja coração! E a lição de número 1 traz por título Entendendo o Caráter na Vida Cristã. E já queremos fazer a nossa primeira pergunta ao comentarista da lição, Pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor, o que vem a ser o caráter? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juliana Nascimento, a paz do Senhor, nação Madureira, e pela graça de Deus aqui estamos em mais um Conectados na Lição. E esse trimestre nós estamos aqui para estudar sobre o caráter sendo moldado por Cristo. E é interessante essa primeira pergunta, porque fala de caráter. E o que vem a ser caráter? O caráter são traços do indivíduo que são reverberados através dos seus comportamentos. Então, tem gente que fala que caráter é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. O pastor João Corenda Lemos, saudosa a memória, fala que o caráter é a impressão da alma, a impressão digital da alma. Então, nesse primeiro momento, é importante que nós venhamos entender que caráter é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que, em momento ou outro, vai ser revelado pela maneira de pensar, pela nossa fala, pelas nossas atitudes, até mesmo as posições que tomamos diante de algum viés sociológico, político, que vai revelar o nosso caráter. É muito comum, por exemplo, em determinadas circunstâncias, pessoas dizerem assim, você não tem caráter. E isso é muito interessante porque o caráter, muitas vezes, nós não enxergamos a olho nu. É com o passar do tempo que isso é revelado para nós na vida de pessoas. Então, o nosso objetivo através dessa lição é justamente isso, é deixar a palavra de Deus, que vai até a divisão da alma e do espírito, entrar no nosso ser, no nosso coração, na nossa alma. Ela corta e nós precisamos ter a nossa vida, o nosso caráter transformado para ser um caráter transformador na vida de pessoas também. Porque à medida que somos transformados por Cristo, nós vamos transformar pessoas através da mudança da nossa existência. Que interessante! Pastor, e qual a conexão do caráter e o temperamento? Pois bem, quando falamos de caráter, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, enfim, é difícil demais nós falarmos sobre essas questões que envolvem a psique humana. O caráter é aquilo que já falamos, faz parte do comportamento humano, das atitudes. Já o temperamento tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com a maneira que eu lido em determinada circunstância. E nós precisamos tomar muito cuidado para não embaralhar essas coisas. Por exemplo, quando vamos analisar a vida dos discípulos de Jesus, nós percebemos que Pedro é uma pessoa colérica, sanguínea. Mas em contrapartida, quando nós vamos olhar outros discípulos, nós vemos mais um espírito de mansidão, que poderíamos colocar como fleumático e melancólico, que são 4 divisões básicas dentro dos temperamentos do ser humano. O caráter já é revelado até mesmo diante da maneira como lidamos com as pressões da vida. Ou seja, quando nós estamos debaixo de bastante pressão, como é que nós vamos agir? Se nós não tomarmos cuidado, quando nós agimos por impulso, vamos revelar algo dentro da nossa personalidade, algo dentro do nosso caráter. Então precisamos ter em mente essa divisão. Eu sei que
É muito difícil diferenciar isso é mais vivido na prática do que na teoria. Mas o certo é, tanto o caráter quanto o temperamento, nós precisamos mortificar os dois aos pés da cruz. Que todo o meu caráter seja construído na cruz do Senhor Jesus, assim como também o meu temperamento, a minha maneira de ser, venha a ser impactada, revolucionada pelos ditames do Calvário. Então, nós precisamos a cada dia mais buscar aperfeiçoamento. É o que Paulo, quando escreve a carta aos irmãos da igreja de Roma, ele mesmo diz, nós precisamos viver em novidade de vida. Se hoje eu sou bom, amanhã eu tenho que ser melhor. Se amanhã eu serei melhor, depois de amanhã eu terei que ser excelente, sempre galgando ser melhor. Então, que Deus nos ajude a buscar essa construção na nossa vida todos os dias. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza lá no seu site o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, e gratuito para você. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude, diaconisa Juliana Nascimento. Juju, seja muito bem-vinda. O que você trouxe para a gente no PIO desta semana? Muito obrigada, tia Aninha. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição. Bom, o PIO dessa semana está com o tema O que é caráter? Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E é claro, eu já quero fazer a pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. A juventude quer saber como conservar o caráter cristão no meio de uma geração corrompida. Pois bem, Juliana, é uma pergunta interessante que nos conecta com esta realidade. Nós vivemos no meio de uma geração, o apóstolo Paulo já falava sobre isso, que precisamos resplandecer como astros do mundo no meio de uma geração perversa e corrompida. E veja bem que isso foi dito por Paulo no ano 60 depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2020 e a nossa geração continua com essa mesma característica. E o desafio para nós é justamente isso, ter uma conduta ilibada, ter um caráter e estatura num ambiente que desfavorece essa construção. Pois bem, a palavra de Deus diz o quê? Como purificará o mancebo o seu caminho? E ele mesmo dá a explicação, observando-a conforme os seus estatutos. Então, primeiro momento, a nossa vida precisa estar arraigada na palavra de Deus. Jesus vai ratificar esse pensamento quando no capítulo 15 do Evangelho de São João ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Em outro momento, nesse mesmo texto, ele vai dizer, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a primeira observação que precisamos para nos manter puro é conexão com a palavra de Deus. Não podemos abrir mão, porque a palavra de Deus ela causa essa transformação dentro do nosso ser. O objetivo dela é nos transformar. Outra questão que precisamos buscar é nos associar de pessoas que venham influenciar a nossa maneira de ser. Meus pais diziam uma frase muito verdadeira que é: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Infelizmente, existem pessoas que causam muita influência na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cabe a nós nos associar de pessoas que nos ajudem a ter um caráter melhor e não um caráter pior. Então, no mundo onde a influência manda muito, onde as pessoas buscam identidade em determinados grupos, precisamos nos associar de pessoas que nos fazem chegar mais perto de Deus. Por isso, fica aqui a dica para você. Eu sei que o mundo, a todo momento quer nos influenciar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de comportar, mas que fica a dica para você. Nós não fomos chamados para viver segundo o curso do mundo, mas fomos chamados para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Então, busque a palavra de Deus, se associe de pessoas que realmente
te leve para perto de Deus, para perto do céu, e com certeza você será uma pessoa bem-aventurada. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau, conectou? Lembrando que o comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Transformados, Reflexões sobre o Caráter de Cristo, do pastor William Barros, adquira já na nossa loja virtual. E lembrando que nesses telefones que está passando na sua tela, você também pode adquirir a Bíblia Jovem, com design arrojado para você, juventude, que não perde tempo de aprender muito mais com excelência e modernidade. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!